Muito bem, gente, vamos lá então, mais um vídeo. E hoje a primeira parte do vídeo sobre a manotipia, tá? Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, onde hoje, primeira parte do vídeo, eu vou falar um pouco sobre o porquê da manotipia, né? Da onde que surgiu essa ideia e o que eu pretendo, né, solucionar, os problemas que eu pretendo resolver com a manotipia. E a segunda parte do vídeo, né, a gente vai fazer aí um esmiuçado bem certinho de como que é feita a manotipia, né? Como que eu consigo produzir essas imagens a partir de uma emulsão de goma de mandioca, tudo bem? Bom, quando você está falando de fotografia, todos os métodos fotográficos, né? Todos não, a maioria dos métodos fotográficos, eles vão trabalhar com três elementos, tá? Um elemento é o suporte, né? É o material onde a foto é feita, que é um papel, um vidro, um metal, enfim, o suporte, um objeto onde a foto vai estar impressa. O outro elemento é o sal, que vai reagir com a luz para formar a imagem, né? Então, as primeiras fotografias eram feitas com betume, depois passou-se a usar os sais de prata. Hoje a gente tem, né, durante a história da fotografia, o surgimento de várias técnicas a partir de sal de ferro, de platina, de cromo, mas a grande maioria é o sal de prata mesmo. Iodeto, brometo e cloreto de prata são a grande maioria, né, das fotografias, dos métodos fotográficos, das técnicas que a gente reproduz aí dentro da fotografia analógica, experimental, são com os sais de prata, beleza? E aí a gente precisa do quê? De uma cola, né, de um elemento que vai fazer com que esses sais de prata fixem no seu suporte. Então eu tenho um papel e eu tenho sal de prata. Eu tenho que fazer esse sal de prata ficar preso nesse papel. Eu preciso de uma cola, eu preciso de uma emulsão, tá? Então qual que é a emulsão que a gente usa? A fotografia no começo, né, ela não tinha emulsão, né, era direto o próprio betume da Judéia, que reagia com a luz, as primeiras imagens. No daguerreótipo você não tem emulsão, porque a prata, você vai trabalhar em cima da prata da própria placa, né, uma placa de prata que vai trabalhar em cima dela. E aí a gente tem depois o surgimento das técnicas que fazem uso de emulsões. A albumina, primeiro, que é da cara de ovo, o colódio e depois a gelatina, que foi largamente utilizada e é utilizada até hoje, né? É a emulsão que tem o melhor resultado, tá? Tanto que é o que possibilitou o surgimento da indústria fotográfica, foi a utilização da gelatina, beleza? Qual que é o problema dessas emulsões? Para a gente conseguir uma emulsão boa, essa emulsão ela tem que ser transparente, certo? Ela não pode ser solúvel em água, porque você vai mergulhar em vários banhos de revelador, de fixador, então se ela dissolver na água, ela vai embora e você fica sem a imagem. Mas ela tem que ser permeável, então ela tem que permitir que a água entre nela para que a reação aconteça dos sais de prata com as químicas da revelação e fixação, correto? A gelatina é o que funciona melhor para isso. Acontece que antes da utilização da gelatina para esse meio, utilizou-se em grande escala o colódio. O que é o colódio? O colódio é uma resina sintética, tá? Ele é feito a partir da celulose, então a gente vai pegar a celulose, normalmente de algodão ou de papel, enfim, uma fonte de celulose limpa, celulose pura. Essa celulose ela vai ser tratada com uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico, né? E esse tratamento na celulose vai mudar a estrutura química dessa celulose. Então ela vai passar de celulose para ser nitrocelulose. E essa nitrocelulose ela é solúvel numa mistura de álcool com éter. Então você mistura álcool com éter, dissolve esse algodão ali e você vai fazer um xaropão, né? Um pegajoso, uma química pegajosa, um xaropão. E esse xaropão você vai usar para fazer a emulsão da sua foto, correto? O problema desse xaropão é que ele tem um período de uso curto, tá? Então, desde que você aplica ele no vidro até ele terminar o processo de secagem, né, você tem aí um tempo aí de alguns minutos, dependendo das condições climáticas, para você fazer a foto, a revelação e a fixação.
Então, por isso que a técnica se chama colódio úmido, porque você tem que trabalhar com ele enquanto ele ainda está úmido, porque depois que ele termina o processo de secagem, ele se torna impermeável, correto? O que tem legal nesse colódio? O colódio ele tem umas características próprias, né, bem interessantes, né, estéticas. Então, para quem gosta, para quem acha interessante, né, obviamente, é bem legal, é bem bonito a fotografia de colódio, né, quando ela é bem feita, quando ela dá certo, ela fica muito bonita, ela fica bem legal. E o colódio, ele te possibilita fazer basicamente aí 3 processos, né, fotográficos. Um é a ferrotipia, né, ou tintype, que é o que? O colódio aplicado em cima de uma placa de metal que foi pintada de preto. Então você pinta essa placa de preto e aplica o colódio em cima. E aí essa imagem vai ficar uma imagem positiva direto. Você tem também o ambrótipo, que é o que? Um positivo direto também, feito em cima de uma placa de vidro e depois ele é apresentado com um fundo preto. Então quando eu apresento o meu ambrótipo sem um fundo preto, ele se parece muito com um negativo. E aí quando eu coloco um fundo preto nele, essa imagem ela fica positiva, fica muito bonito, que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo, né? Que fazem colódio. E o colódio também pode ser usado para fazer negativo. Então, se você corrige ali o pH das soluções que você está trabalhando, ele vai criar um negativo, preto e branco mesmo, assim, bem negativo, né? Porque a imagem no colódio, ela é uma imagem onde você não tem um preto muito pronunciado, né? Na verdade, você tem tons de cinza. Então, quando você coloca o fundo preto, né, a gente acaba entendendo que esse tom de cinza é mais claro que o fundo, vê ele como branco e acaba ocorrendo a inversão da imagem. E quando você tira o fundo preto, você olha contra a luz, ela funciona como um negativo. Então, se você corrige é foda, né? Se você corrige o pH da sua solução, você consegue fazer com que essa imagem, em vez de ficar esbranquiçada em tons de cinza, ela fique preta e ele funciona como um negativo mesmo, tá? Então você tem essas 3 possibilidades com o colódio. O problema do colódio, principalmente hoje e principalmente para quem está aqui no Brasil, é que o colódio não existe para venda no Brasil. Né? Nos países da Europa, Estados Unidos, eu acho que tem também, você consegue comprar o colódio fotográfico para fazer esses processos, essas experiências, enfim, fazer essa pesquisa aí de imagem. No Brasil não existe o colódio, ele não é vendido, o colódio fotográfico. O colódio no Brasil ele é produzido pela indústria para fins para tinta, para verniz, esse tipo de coisa, né? Tanto que você pega, tem lá vários vernizes à base de nitrocelulose. A nitrocelulose dos vernizes, das tintas que a gente tem por aí, é o tal do colódio. Então no Brasil você não tem. Então no Brasil, para você poder fazer essa foto, para você poder fazer uma fotografia com colódio úmido, você precisa importar o colódio, o que é difícil, o que não é barato também, ou você precisa produzir o seu próprio colódio, o que também não é simples, o que também não é barato, e é um processo até bem perigoso, é um processo que exige um certo preparo, exige uma certa experiência, questão de EPI, luva, máscara, óculos, porque ele vai estar trabalhando com ácido sulfúrico e ácido nítrico puros. Então você tem que ter uma estrutura mínima para isso na sua casa, um espaço legal que você possa produzir, que você possa realizar essas reações para você chegar no colódio. Então o colódio, apesar de ter uma estética bem legal, bem agradável que a gente busca, né, nas pesquisas estéticas de fotografia, no Brasil é meio difícil a gente conseguir fazer fotografia de colódio. Então eu tive uma ideia, que é o quê? Você substituir o colódio. Então a gente vai fazer a técnica do colódio, é a técnica úmida ainda, é a técnica que tem aí um tempo para reação, você tem todo o processo para chegar naquela imagem e o resultado ele é muito próximo do resultado do colódio, só que sem usar o colódio. Então eu vou manter o mesmo suporte, que é o vidro ou o metal, vou manter os mesmos sais de prata,
Vou manter o mesmo revelador à base de sulfato ferroso, que é um revelador ácido, né, diferente dos reveladores que a gente usa para filme, para papel, que são reveladores alcalinos, esse é um revelador ácido. E essa imagem ela vai continuar sendo imagem cinza esbranquiçada, que quando colocado com um fundo preto, ela vira uma imagem positiva. A única diferença estrutural é a troca do colóide, que é essa resina sintética feita à base de celulose, com esse processo químico perigoso, caro e trabalhoso. Vou substituir isso por uma resina mais simples, que no caso é a goma de mandioca. Então a goma é feita à base de polvilho e água, você vai lá, ferve, aplica no seu vidro e você consegue uma resina, uma base ali, né? Que ela tem estabilidade e ela consegue sustentar a imagem, consegue sustentar os químicos, consegue sustentar ali o nitrato de prata, a reação com o brometo para produzir os sais sensíveis e depois ela aguenta ainda passar por todo o processo de revelação e gerar a imagem, tá? Então essas imagens feitas com amido da mandioca, né, que eu chamei de maniotipia por conta do nome científico da mandioca, que é Maniotes polenta, elas são imagens que esteticamente não perdem nada, né? A gente pode ver, tem as imagens que estou publicando aí, elas são bem parecidas com o colóide. Obviamente elas têm as suas próprias características, né? As diferenciam um pouco aí do colóide, não é idêntico, mas são imagens bem legais e é um processo que a gente consegue trabalhar de forma muito mais prática, muito mais segura. Então, a minha ideia é fazer isso de uma forma mais simples. Então, o revelador, por exemplo, eu estou fazendo com vinagre. Álcool da farmácia, vinagre e sulfato ferroso. Então, basicamente, os produtos químicos que a gente vai ter que comprar, que você queira fazer a manotipia em casa, você vai ter que adquirir numa loja de produtos químicos específicos, né? É o brometo de prata, é o nitrato de prata, brometo de prata, não, perdão, o brometo de sódio, brometo de potássio, brometo de sódio, brometo de potássio, normalmente, o nitrato de prata, o sulfato ferroso. Né? Com esses três elementos, a gente já consegue produzir alguma imagem. E o resto, coisas que a gente encontra fácil na farmácia, em qualquer mercadinho tem, certo? É claro, e o fixador, que é o fixador universal, mesmo fixador que a gente usa para filme, para papel, é o fixador universal aí de fotografia. Então, um processo químico onde a pessoa, para reproduzir, ela precisaria de ter álcool absoluto, éter, ácido sulfúrico puro, ácido nítrico puro, ter toda uma gama de EPIs para trabalhar com esses produtos, ácido acético, o sulfato ferroso, e mais. Ter o tempo também, né, de produção, você tem o tempo de produção, de você preparar esse colóide, você fazer esse colóide, ter o tempo de descanso, ele tem um tempo de maturação, depois você prepara ele para você usar no outro dia. Então você demora aí tipo uma semana para você ter o produto pronto para você fazer, e aí esse produto depois você usa, com o tempo ele também vai perdendo a capacidade e você tem que começar tudo de novo, então é bem trabalhoso e bastante caro. Então a ideia da manotipia é você conseguir um resultado estético muito próximo, se não idêntico ao colóide úmido, mas de uma forma muito mais prática, muito mais simples, muito mais segura, aonde a gente vai usar o nitrato de prata, o sulfato ferroso e o brometo de potássio, esses três elementos que a gente vai ter que comprar realmente numa loja de produtos químicos, né, ali puro, só que são todas coisas simples, coisas que não exigem licença especial, nada, você encontra em qualquer site aí de vendas, você consegue esses três materiais. E o resto é tudo coisa que normal que você tem em casa, né? Álcool de farmácia, vinagre, o revelador que você usa para fotografia. E é um processo que você fala, decidiu, hoje o dia tá bom, o clima tá bom, quero fazer uma foto hoje aqui. Você começa de manhã, você vai lá, até na hora do almoço, você está com a sua foto pronta, né? É muito simples. E é muito barato também, porque é a solução que você não usar, né? A emulsão que você não usar naquele dia, ela se degrada, enfim, ela não aguenta, você não pode guardar essa emulsão durante muito tempo, mas
você pode jogar fora, enfim, porque é uma coisa barata, né? E é uma emulsão também que você pode descartar em qualquer lugar aí sem correr risco nenhum, né? Porque é água e farinha de mandioca. Então é muito simples e muito barata nesse sentido. Então é isso aí, tá? Já repeti que é simples e barata várias vezes aqui. Então o próximo vídeo aí eu vou passar certinho algumas receitas e apontar alguns problemas, algumas coisas que eu ainda não solucionei, porque é um processo novo, né? Até onde eu sei, só eu estou fazendo esse processo, então até divulgar aí o que eu já fiz, né? Bem detalhado, para que mais pessoas possam fazer e a gente caminhar, né? Com essa ideia aí, ok? Então valeu, gente, muito obrigado. Então até o próximo vídeo aí, quando a gente vai falar aí da técnica e explicar, ensinar como se faz uma maniotipia, ok? Valeu, gente, até mais, obrigado.